Shalom, queridos, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional desta manhã. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Peraí. Já começou a complicar aqui. Como que um romano sabe a lei? A carta aos romanos era a carta à igreja. Deixa eu ver aqui. Verso 7 do capítulo 11 diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Então ele está escrevendo a santos, certo? Agora vamos voltar aqui para o 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Ele não está falando aqui de outra coisa a não ser a Torá. Está falando para quem? Para os santos. Paulo, o apóstolo da graça aos gentios. E está dizendo aqui, ó, pois falo aos que sabem a lei. Os romanos daqui não tinham o espírito de Roma, pois sabiam a Torá. Então, a carta aos romanos, quando eu falo espírito romano, mentalidade romana, romanismo, eu não estou xingando o pessoal que mora em Roma, na Itália. Eu estou falando do espírito por trás disso. Agora, a carta aos romanos, o povo sabia a lei. Você já tinha lido isso aqui? Já tinha visto isso na sua Bíblia? É só o evangélico que quer viver sem lei a vida inteira, porque até aos romanos foi escrito que a lei está sujeita à lei enquanto vive. Você está vivo? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, agora cuidado para não fazer confusão aqui, tá? De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido livre está da lei. Assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Aqui que vem a confusão. O homem que vive está sujeito à lei, seja ele cristão ou não. Ele vai ser julgado pela lei, porque a lei é o que julga. E ele estava falando com um povo que sabia a lei. Agora, o que Paulo está fazendo aqui? Deixa eu explicar qual é que é a função da lei e a função da graça. Então, olha só. E daí tem gente que pega esses textos para falar de casamento, queridos. Ele tem um fundo sobre o casamento? Tem. Mas a essência é ensino da lei aqui, para você compreender. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, não por você mesmo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus.
Então, para que você seja de outra. Agora você não é mais julgado pela lei, o peso da lei não vai mais ter a morte. Lembra que eu tenho ensinado para vocês, e a própria carta de Romanos está dizendo, a lei vai apontar a Cristo. Nós não chegamos lá ainda, mas é no capítulo 10. Então ele está dizendo assim, ó, antes, vocês, enquanto vocês viviam, estavam sujeitos à lei. Porque a lei vai trazer o quê? Morte quando você pecar. Só que agora, vocês morreram. Porque vocês morreram em Cristo. E vocês podem ser do outro. Por isso que ele faz a comparação da mulher. Agora vocês podem ser de outro, vocês já morreram. Não precisam mais estar casado ao peso e o jugo da lei. Mas isso não quer dizer que você não está orientado por ela. Porque a lei tem uma finalidade, apontar a Cristo. Se tu não conhece a lei, e falo aos que sabem a lei, vocês não vão conhecer Cristo. Esse esclarecimento de Paulo só é nítido na mente de quem conhece a lei. Porque quem não conhece a lei, ele não sabe nem o que vai acontecer. Nem sequer Cristo ele vai reconhecer. Mas agora vocês precisam entender que houve uma morte da lei no corpo de Cristo, para que vocês sejam mortos nele também e vivam para outro. Agora vocês vivem para Yeshua, que ressuscitou e você ressuscitou com ele, por isso que você se assentou nos lugares celestiais. Está escrito lá em Colossenses 3. Porque quando estávamos na carne, agora ele não está falando aqui quando estávamos na lei. Ele está falando do detalhe que a lei nos apontava. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto pela morte. Como assim? Então a lei me fazia pecar? Não. A lei mostrava que eu tinha pecados da minha carne. A lei apontava isso para mim. Mas agora temos sido libertos da lei. Tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? Olha que esclarecimento isso aqui. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Pronto. A chave está entregue para você. Eu não conheci o pecado senão pela lei. Se não houvesse lei, eu não ia ter noção do pecado. É o que Paulo está explicando aqui. Onde é que estão os crentes desse Brasil que não sabem ler Bíblia? Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Está ouvindo? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem lei eu estava morto. Porque sem lei estava morto o pecado. Vou repetir de novo, porque ficou meio confuso aqui na minha fala, não falei muito bem. Vamos de novo 7. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, olha só, o pecado tomando ocasião pelo mandamento. O que ele quer dizer com isso? Tinha um mandamento, não cobiçarás. Só que eu via a mulher do próximo e eu cobiçava. Aí, como tem uma lei que dizia não faça, e eu mesmo assim fazia, o que Satanás fazia? Tomava ocasião disso. Olha só, ele está fazendo, ele está quebrando o mandamento. Logo eu era culpado. Porque tinha uma lei que eu não conseguia cumprir. Porque ela estava externa. E não houve nenhum derramamento de sangue para que ela se cumprisse em mim. Ela só me avisava, cuidado, se tu não cumprir, tu vai morrer. Só que como isso era exterior,
o meu interior poderia estar contaminado e eu continuava vivendo como se tudo bem. Eu estou cobiçando a mulher do próximo, eu estou cobiçando o carro, a casa do próximo, mas ninguém está sabendo, porque isso são coisas internas. Então, diante dos outros, não cobiçarás, não cobiçarás. Mas aqui dentro, ardendo a cobiça. Esse é o pecado que usou a ocasião da lei. Ela não tinha poder de mudar quem eu sou. Ela só apontava o meu pecado. Eu sabendo que era pecado, ou eu resistia, oferecia oferta pelo meu pecado, levando o gado, levando a ovelha, ou eu fazia que estava tudo bem. Estão entendendo aqui? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha só, o que está dizendo aqui, no 8? Porque antes, sem lei, não há pecado. Como assim? Não há noção do que você... Se não tem... Queridos, vamos lá. Escuta isso. Se não tivesse uma placa dando a velocidade na estrada, com ela a gente às vezes ultrapassa a velocidade, né? Se não tivesse nenhuma placa dizendo que você tinha que andar 80 por hora, ou nas grandes capitais 110. Você andaria só a 110, sendo que teu carro pode ir a 240, 280? O meu carro acho que é 280, 290. Como que eu vou andar? E se não tivesse uma via desenhada, se não tivesse desenhado na via uma faixa dividindo em dois lados, o que me impediria de andar no meio da rua e o que vinha de lá andava no meio da rua e eu vindo daqui, o que ia acontecer? Ia colidir. Porque quando não tem lei, a forma que você andar está correto. Antes da lei, o pecado destruía o homem, ele nem sabia o porquê que ele era destruído. Tá entendendo? E quem vencia com isso? Satanás. Porque estavam todos morrendo sem lei, porque eles não tinham noção do pecado. Aí Deus dá a lei. Para que Deus dá a lei? Para que houvesse menos matança, porque não fosse o teu sangue derramado, porque o salário do pecado é a morte. Então, desde Adão até Moisés, ou melhor falando, até Abraão, as pessoas morriam sem a compreensão do pecado. Por que que Noé sobreviveu? Por que que ele foi colocado, só ele e a família, na arca? Porque houve uma comunicação. Por isso que é o Deus de Israel, o Deus dos hebreus. Porque Deus falou com quem lhe buscou. E aí foi preservando uma linhagem, a linhagem da mulher, e destruindo a linhagem da serpente. Só que, de repente, a linhagem da mulher começou a se contaminar com o pecado da serpente. Então foi necessário que Deus chamasse Abraão e dissesse: eu vou fazer uma aliança contigo. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele cortou o prepúcio como um sinal de circuncisão. O que que é? Vou ter que falar aqui um pouco aberto, acho que todos são adultos aqui, tá? O pênis masculino, quando ereto, ele simboliza um altar. Certo? Por isso que o sexo é um altar muito sério. Vamos colocar assim para você entender. O pênis masculino, quando ereto, ele é um altar. A vagina da mulher simboliza uma aliança. Ela tem um formato circular que coloca uma aliança.
Pastor, que coisa obscena. Não, obscena é a tua cabeça, que não entende os princípios e acha que isso aqui, que as coisas do mundo estão certas. Se você, ao olhar, eu fazer esse gesto aqui, achar que é obscenidade, você não entende nada do mundo espiritual. Olha o que acontece aqui. O que é o símbolo? O pastor está um pouquinho acima do peso. Não vai sair a aliança. Só um pouquinho. Estou vencendo, que eles estavam 20 quilos acima do peso. 4 já foram eliminados. Glória a Deus por isso. Mas eu ia te mostrar o anel, se não fosse tão apertado tirar ele aqui. Mas ele sai. Já está saindo, não saía antes. Tá vendo o anel? Esse aqui não é o do casamento. Tirei esse aqui, que é um anel que tem o meu nome em hebraico escrito em ouro, e ele é um anel de prata. Olha só. O que é isso aqui? Deixa eu ver para você perceber. Um altar levantado e uma aliança. Olha aqui, queridos. Se tu não sabia disso, o que está acontecendo aqui? Por que o sexo é a aliança entre o casal? Porque a vagina da mulher e o pênis do homem se encontram e um selo é feito: sangue. Aliança. Então, quando você percebe que esse altar era isso, então o prepúcio que foi removido, que é a pele, simbolizava uma circuncisão, tirando fora aquele excesso de pele, deixando exposto o órgão, tirando tudo aquilo que encapa, tudo aquilo que esconde, tirando, vou usar aqui uma expressão, tirando o véu que encobre a genitália masculina. Tudo era latente e exposto. E, para isso, para que o véu fosse retirado, era um corte e havia sangue. E tu vai dizer assim, o que é isso? O véu não se rasgou no tabernáculo para que você tivesse acesso? E o véu, a Bíblia fala que era a carne do próprio Yeshua? Tá vendo isso? Preste muita atenção na instrução que você está recebendo aqui. Então, em Abraão começou a circuncisão. Um altar de sangue levantado ao Senhor, para que não morresse gerações. Então tinha um povo escolhido, que não morria mais, porque estavam debaixo da circuncisão. Uma aliança. A circuncisão era uma aliança. É uma aliança que até hoje Israel carrega. Eles são circuncidados no prepúcio, na genitália masculina. Entendeu o que é circuncisão? Aí Paulo depois vai dizer agora que circuncidado não é aquele que é circuncidado verdadeiramente judeu, não é aquele que é circuncidado apenas no prepúcio, mas aquele que o é no coração. Porque a circuncisão vai mudar no coração, porque não vai ser mais algo externo e físico. Mas voltando aqui, então houve a lei, certo? Mas antes dela houve a circuncisão. E depois, mais tarde, a circuncisão era guardado pelo povo de Israel, na descendência de Abraão. Depois vem Moisés, só que o pecado continuou crescendo. Agora, Deus tem que dizer, eu tenho uma lei com vocês. Eu fiz a aliança com vocês no altar. Tem sangue envolvido aqui. Mas agora deixa eu te dar o contrato dessa aliança. Daí ele começa a dar os mandamentos. Aí, tem um contrato, tem uma lei, que é aquele que todo mundo quer desprezar.
E essa lei dizia, está aqui o que eu quero que você cumpra. 5 num lado e 5 no outro. Na mão direita, vida longa. E na esquerda, riquezas e honra. Os primeiros 5 mandamentos vai falar como você vai viver. E os outros 5, como você vai prosperar. E dentro desses 10 são um resumo de um contrato de aliança, de vida e prosperidade. E aí o que acontece agora? Agora a lei aponta para aquele que é circuncidado, que tem uma aliança de sangue com o Senhor, que o sangue seu derramado na circuncisão não basta para a remissão. É só uma obediência. Agora a lei começa a dizer, você continua pecando, tem pecados aí. E muitos pecados. Siga essa lei. 10 mandamentos e 613 preceitos Deus dá a Abraão, a Moisés, no Sinai. Todo mundo junto comigo aqui? Estou sendo bem pausado, bem explicativo, didático. Aí o que acontece? Agora essa lei aponta o pecado. Antes eu não sabia que era pecado fazer alguma coisa. E a lei agora, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, porque não havia derramamento de sangue, tinha que ter os animais. O interessante é que o sacrifício já existia antes da lei. Porque Abraão monta um altar quando recebe a promessa da descendência. E um anjo vem colocar as peças em ordem. Por que um anjo em forma de fogo vem? Está lá em Gênesis 15. Se não me engano é 15. Um anjo vem em forma de fogo e ajeita as peças do sacrifício, porque Abraão não tinha a lei que ensinasse como fazer. Ele tinha a obediência, a aliança, a obediência, e apresentava o sacrifício que Deus mandava. Mas ele não sabia a forma. Aí vem Levíticos ensinando a lei, em Levíticos dizendo exatamente como Deus queria que fizesse, a instrução. A lei então mostrava para a pessoa que ela tinha pecado e que para que esse pecado fosse removido precisaria da morte. Aí vinha o substituto, que era um cordeiro, um bezerro, um boi, uma cabra, um cabrito, uma rolinha, uma pombinha. Agora, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Porque quando vem o mandamento e mostra o pecado, eu estou morto, porque o salário do pecado é a morte. Então a lei aponta para mim que eu estou morto, se não houver uma remissão. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Olha aqui o que ele está explicando. Agora que veio a lei, eu achei, pronto, vou morrer. Porque agora eu estou sabendo a noção do meu pecado. Mas o mandamento era para a vida e não para a morte. Tu está lendo comigo a Bíblia aqui, entendendo isso? O mandamento era para a vida. Porque ele está dizendo assim, ei, você precisa de um substituto. Porque a lei vai apontar para Cristo. Mas eu achei, Paulo falando, que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom, marca, digno de nota, Romanos 7,12, para os endemoniados que ainda não conseguem, debaixo do espírito da Grécia e do romanismo, que não conseguem entender Bíblia, a gente marca bem coloridinho, para quando quiserem falar alguma coisa, entendam. Nós não somos...
A respeito da lei, nós não somos proselitistas. Nós não queremos converter ninguém a isso. Querido, tu quer viver na vibe evangélica? Vai com Deus. E não me atrapalhe no meu propósito. Só que um dia, tu vai prestar conta. E tu vai dizer assim, mas eu não sabia. Daí, um anjo vai vir só com a Torá, assim, com... Aqui, ó. Mas eu... Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Agora, pelo mandamento, o pecado é excessivamente maligno. Agora eu sei que ele vai me matar, porque a lei está me mostrando. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Olha o 14, meus irmãos. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Tem gente que pensa que Paulo era, como é que chama? Bipolar, né? Não. Ele está falando aqui como homem carnal, sem Yeshua, sem vida de Deus. Ele está falando aqui, eu achava que a lei era para me matar, porque ele está contando a história do que aconteceu ele até que a lei entrasse no seu coração. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, da minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por causa do homem pecaminoso, da carne que tem. Eu não consigo fazer o bem. XIX. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Já sentiu essa sensação? Então tem só uma frase para você: é necessário nascer de novo. Morrer para a tua vida e viver em Yeshua. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Opa! Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Quem é o homem interior? O teu espírito. Teu espírito tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, corpo, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que fala da alma. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado.
Paulo não está dizendo que ele tem dupla personalidade. Ele está falando do ser humano, como ele é constituído. Eu, pelo Espírito, eu sirvo a Deus, mas com a carne eu sirvo. Por isso que você tem que matar a sua carne, para que só o seu Espírito viva. Vou ler um pedacinho do 8, mas não vou entrar no 8 hoje. Já estamos encerrando. Portanto, porque a divisão em capítulo 8 é só na Bíblia para estudar, porque o ensino continua. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que eu tenho pregado e ensinado você aqui há mais de ano? Estar em Cristo, eu nele. Lá, Adão. Adão, onde estás, que eu não sinto mais você em mim, nem eu em você? Se alguém está em Cristo, se ressuscitaste com Cristo, então quer dizer que tu ressuscitou com Cristo, tu morreu primeiro. Ressuscitaste com Cristo, você foi colocado nos lugares celestiais, Efésios 2:6. Colossenses 3 explica isso. Pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está, e não nas coisas que são terrenas. Porque morreste, vossa vida está em Cristo, escondida em Deus. Por isso que o maligno não lhe toca. Mas ninguém entende isso aqui. Fica falando asneiras, dizendo que a lei passou. O efeito da lei para trazer morte já passou, porque agora nosso. Já vamos ler o que o versículo vai entender. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha o 3. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que quer dizer isso? Pelo pecado condenou o pecado na carne. Ai, Jesus. Pelo pecado da carne. O que ele fez aqui? Vou ler de novo. E agora que eu já estou no 8 aqui, né? E esse capítulo é longo. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, ou seja, como homem. Pelo pecado seu e meu, condenou o pecado na carne de quem? De Yeshua. Ele levou todo o pecado, sem ter pecado. Pela uma carne, semelhança a nossa, que não pecou, ele colocou todo o pecado da humanidade sobre essa carne. E aí o pecado foi condenado. Porque se não há pecado, como que o pecado vai se instaurar? Ele levou sobre si o pecado de todos nós. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só. Então agora a justiça da lei, qual é a justiça da lei? Condenar um inocente, que era o representante dos animais, que nós estudamos em Hebreus, lembra? Que o sacrifício de animais não era suficiente? Agora a justiça da lei se cumpriu, porque um homem de carne, sujeito ao pecado, mas que não pecou, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, fala em Hebreus, que nós já estudamos, cumpriu em nós, que não andamos segundo a carne. Agora olha aqui, para que nos apropriamos da justiça de Yeshua, que levou o pecado na carne sem pecado,
e foi o substituto, abolindo, riscando a cédula que era contra nós, cravando-as na cruz e dela triunfando. Só vai valer se você não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita... Pronto, olha aqui, ó. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Marca isso aqui. Aqui, 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vou repetir. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha que lindo esse texto, queridos. Isso aqui é uma preciosidade. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, como que eu saber se é salvo ou não é salvo? É salvo para sempre? É salvo para sempre? É salvo verdadeiro? É falso salvo? Bem simples, está aqui explicado. Aqui acaba toda a confusão e discussão do calvinismo. Né? Uma vez salvo, salvo para sempre, salvo para quando? Quando vai ser a salvação? Estou salvo hoje, estou no inferno amanhã, como é que funciona esse negócio? Bem simples, querido. Aqui encerra a discussão. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito habita em você. Como que tu vai ver se a pessoa é? Se ela não é carnal, é porque ela tem o Espírito de Deus. O Espírito está nela. Agora, se você continua sendo carnal, o Espírito não está atuando na tua vida. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ah, mas ele vai na igreja, ele frequenta tudo. Como é que é o fruto dele? Pelo fruto conhecereis que sois meus discípulos. O fruto dele são as obras da carne ou o fruto do Espírito? Simples de achar quem é crente, né? Então, esse bando de gente que se aproxima de você falando que é crente, não coma com eles, nem cumprimente. Porque se na vida dele há imoralidade, há um monte de coisa, ele não é crente, não, queridos. Ah, mas ele fala língua estranha. É bem estranho mesmo. Tem gente que qualifica o outro como crente porque fala língua estranha, queridos. Deixa eu só te dizer uma coisa. Harry Potter também fala. Ah, pastor, fala de Harry Potter, né? É o maguinho aí da geração, dessa última geração. E você sabia que existe um livro? Eu não vou dizer o nome aqui porque pode dar problema. Mas o sobrenome do livro é Capa de Ferro, que caiu nas minhas mãos. É um livro que só é vendido para quem está em alta, envolvido com bruxaria. Uma vez numa libertação, eu fui na casa de um jovem que tinha envolvido. Tem que fazer um pacto e entrar dentro da seita para receber esse livro. E na libertação eu achei isso. O Espírito Santo me mostrou onde é que estava guardado. O menino escondia no quarto, estava todo loucão. No meio do livro, tinha todas as entidades malignas que tu pode invocar. E dentro do livro ensinava a falar línguas. Satanás ensina a falar línguas estranhas. Dialetos de invocação. Eu falei do bruxinho da geração ali, porque todas aquelas palavrinhas que tu acha que não tem nada a ver são maldições lançadas dentro da tua casa, tiradas desse livro. Não é brincadeira aquilo. E a origem do filme, talvez você não saiba, a região onde esse filme foi criado, que também não vou falar aqui, é o lugar da mais alta bruxaria no mundo.
Ninguém tá brincando lá. E aí os filhos dos crentinhos aí, né? Todos assistiram já a série inteira. E acho que não tem nada a ver, né? Uhum, tá? Então, é ensinado. Então, se um crente vai falar em língua na tua frente, eu não quero nem saber. Ah, eu creio, mas ele cai arrebatado no espírito. Eu não estou nem aí para quem cai, querido. Eu quero saber depois que levanta como é que ficou. Ah, ele caiu, ele foi liberto. É? Deixa eu só ver. Levanta e deixa uma semana de pé. Aí eu vou ver se foi liberto. Rolar no chão, tu pode se babar, pode comer ranho, pode babar verde, vomitar, o que tu quiser. Isso para mim é só imundície. E Satanás adora. Ele acha que é mais lindo. Tu vomitar, rolar por cima do vômito, cuspir, babar. Ah, e no chão tu faz um espetáculo. Tá, depois que levantar eu quero ver. Levanta para mim ver e fica uma semana aí. Para ver se tu é liberto. Oh, Jesus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por conta da justiça. Justiça de quem sua, não de Yeshua. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória em nós que há de ser revelada. Vamos parar no 18, porque aqui muda o assunto e é muito poderoso. Amém, queridos? Fomos longe hoje, mas foi muito poderoso. Obrigado por você estar junto aqui, queridos. Que o Senhor abençoe sua vida, que você tenha um excelente dia. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.